É porque eu enxergo a política, de uma maneira geral, como um... Pô, com todo respeito, mas eu sinto parece um teatro, assim, meio sem graça, assim. Tem, sim. Triste. Tem, E sim. pra mim, eu falei pro senhor aqui fora do ar, e vou repetir, eu acho que, assim, eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho certeza que o seu pior defeito é ser político, cara. Porque... Não, entrei na política meio por acaso. As coisas que acontecem ali, elas são muito sujas. Tem coisas boas e coisas ruins. Coisas boas. Conseguimos com o parlamento agora votar a redução do ICMS e dos combustíveis. O pessoal está vibrando, aí gasolina quase R$5. Os governadores não estão, não. É lógico que não. Mas foi de cima para baixo. Mas grande apoio nosso no parlamento, além do parlamento como um todo, né? Foi o presidente da Câmara, o Arthur Lira. A redução foi de quê? 25 para 18? Cada estado, por exemplo, tinha um percentual do ICMS na gasolina. Tá. O Rio de Janeiro é o maior. Era 35%. Tá. Cada litro de gasolina no Rio de Janeiro, você pagava R$ 2,30 de ICMS. Levaria em média 30%. Passou para 17%. Aí muda muito, né? E mais ainda. Eu, por exemplo, já tinha zerado o imposto federal do diesel desde o ano passado. Sim. Tá? E o que nós fizemos agora aqui? Nós zeramos o imposto do diesel. Eu zerei o imposto da gasolina, imposto federal da gasolina. Tá? E os estados baixaram para 17%, de modo que foi uma queda brusca. Sim. E um decreto nosso, decreto do ministro Saxida, né, que é das Minas e Energia, ele falou que os postos têm que botar o preço do combustível praticar no dia 22 de junho. Isso não foi uma ideia tua? Não, eu fiz, tá, tudo bem. Eu propus uma outra ideia para ele sobre isso, tá? E ele aperfeiçoou a minha ideia. Como ele é do setor, do ramo, é um cara inteligentíssimo, ele botou, aperfeiçoou. Eu forcei o decreto e ele aperfeiçoou o decreto. Mas, presidente, isso não... Ó, para pessoas que estão prestando atenção na política do Brasil, pô, a gente sabe que esse é um ano de eleição, isso me parece um pouco jogar pra galera, não é não? Olha, se você falar, por exemplo, sobre o Auxílio Brasil, para quem está passando fome, você não é jogar para a galera. Não, mas estou falando especificamente do posto. Eu não vejo isso. Olha só. A tendência dos combustíveis, dado também a guerra na Ucrânia e Rússia, é aumentar. Sim. A Petrobras tinha sua política, chamada PPI, é a paridade de preço internacional. E eu não tinha informações da Petrobras, na verdade, o que era o PPI. Porque a Petrobras estava se comportando mais como uma empresa insensível à sua parte social definida na Constituição e na lei das estatais. A Petrobras, qual que é o percentual que é do governo? Acho que é 50 e pouco, olha né? só, você pode ver. Aí, o primeiro trimestre, lucro 44 bilhões. Tá. As petroleiras do mundo todo baixaram sua margem de lucro. Sim. A Petrobras não baixou. O último, agora desse segundo trimestre, 55 bilhões. Mesmo pegando uma rebarbinha da redução de alguma coisa aí. Tá? É um lucro exorbitante. Nós queremos que a estatais dê lucro. Como no meu governo tem dado lucro. Passamos de déficit para superávit. Tá? Mas não esse valor todo. E a Petrobras, eu mudo o ministro agora numa canetada aqui. Em 30 minutos publica o Diário Oficial de União Extra. Agora, na Petrobras, não. É todo um rito. Leva, em média, 45 dias para você trocar. Para trocar o presidente. Você sabe quanto ganha o presidente da Petrobras? Não. Chuta aí um valor bem alto. 40 pau. 210 mil. Caralho. Tá? Quanto ganha um diretor da Petrobras? 100 mil. Final do ano, de acordo com os seus ganhos, né? Ganha mais 8 salários de bonificação. Não sou contra o cara ganhar bem, não. Sim. Não sou contra o cara. Desde que está dando uma dinheiro baita mesmo, é uma estatal também que tem papéis privados. Sim. Então não é estatal minha. Quando tem problema, o pessoal atira em cima de mim. Quando não tem problema, não atira em cima de mim. Então conseguimos agora, com um presidente novo, dentro da legislação, dentro do estatuto, começar a trabalhar melhor. Você pode ver, anunciamos 2 vezes a redução da gasolina, uma vez no diesel. 35 centavos na gasolina, 20 centavos no diesel. Começa a dar um refresco. Mas essa redução tem a ver com a redução do ICMS, não é? Não. A nossa redução é no preço, é na refinaria. Tá. O ICMS é outra história. Passou-se para o teto 17%. Não apenas para combustíveis. Também Gás. Não, o gás eu já tinha zerado lá atrás, mas vale para o gás também. Então, mas o ICMS dos estados, eu acho que não tem estado que estava cobrando acima de 17.
Eu zerei no início do ano passado. Essa é a lei de 194/22, provavelmente. Deve ser. É. Então, Que passa a considerar outra- bens e serviços relacionados a combustíveis, dentre outros essenciais, que na prática baixa. Você pode ver, a turma aí que joga aí, os gamers aí, que tem telefone celular, também, a média do ICMS era um pouco acima de 25%, passou para 17%. Então, o telefone celular já chegaram às contas. Uma outra redução bacana foi no preço, o ICMS da energia elétrica. Se você tem uma padaria, um salão de beleza, até Eu acho aqui. que entra nessa mesma Se você coisa mandar aqui, pegar não a conta, 94, você pegar a 22. tua conta aqui agora, teve alguma coisa. Agora, eleitoral não é, o parlamento aprovou. E Não, no fim das contas é bom. gente A não tava- pergunta é por que não veio Agora, você antes. pode ver, já está acertado já com a equipe econômica. Nós vamos manter o desconto ano que vem. Tá. O nós zerado aqui. O que acontece? Olha só. Você até perguntou antes aqui, como é que está reduzindo impostos e arrecadando mais? Sim. Tem uma tal da curva de Laffer. Eu não manjo muito de economia, não. Mas eu sei do que se trata. Eu fui procurar, e fui cheirar. Então, você vai aumentando imposto, você vai arrecadando. Chega um dado ponto, você aumenta imposto, não aumenta a arrecadação, o pessoal vai para quê? Sonegação. Sonegar. Vai para sonegação. Quando nós diminuímos muitos impostos do Brasil, foram milhares de itens, posso falar alguns para você, entre eles os gamers, tá? Começou a vender mais. Nós tivemos Faz um sentido. excesso de arrecadação enorme o ano passado. Agora, detalhe, uma coisa importante aqui. Esse excesso... 67 bilhões aí no... Agora, olha só, presta atenção. Esse excesso de arrecadação, eu não posso usar para ajudar o Tarcísio a fazer estradas, o Marcos Pontes a investir mais em grafeno e nióbio, eu não posso ajudar o Rogério Marinho a fazer mais obras pelo Brasil. Não posso fazer nada. É mesmo que você está ganhando, supor, está trabalhando aqui ganhando 5 mil por mês. De repente você faz um bico por fora, passa a ganhar 10. Esses 5 você não pode usar. Dado a lei de teto. Eu fui o primeiro presidente a pegar a lei de teto. E mesmo com tudo isso, desculpa aqui, né? Fizemos muita coisa.